Então, o tema que foi escolhido agora para o final da jornada é vida e morte no sistema. Vamos continuar falando um pouquinho das polaridades, né, desses movimentos, dessa pulsação que traz a vida e a morte. Não é a nossa jornada, ela nasceu, cresceu, evoluiu, estamos aqui e ela vai chegar a um fim, mas é um novo recomeço que se abre para outras possibilidades. Quem sabe a segunda jornada, quem sabe um congresso, vamos ver, né? Estamos abertos. Então, falar de vida e morte é falar desses referenciais, polaridades, pulsação. E aí, eu vou passar, o tempo vai ser resumido, eu vou ter que passar alguns slides, porque a gente passou já muito tempo da hora, não é? Então, vida e morte é um conceito que vai depender, a vivência da vida e da morte vai depender muito da cultura, da sociedade, do tempo, da época. Nós vivemos aqui no nosso Ocidente, baseado numa cultura basicamente judaico-cristã. Então, quando a gente vê a questão da vida e da morte, essa frase do Gênesis, né? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe esse preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que comer dele comeres, morrerá indubitavelmente. Então, quando a gente vê essas figuras, estudando a sistêmica, entendendo, aqui parece o quê? São duas crianças que não se importam, estão ali, né, comendo as frutas, desfrutando, e de repente, a partir do momento do conhecimento, a hora que a gente conheceu, aprendeu, virou adulto, agora tem que fazer outras coisas, coisas de adulto. Tem que trabalhar, tem que viver, tem que buscar as coisas. Isso é uma das leituras, né, que fala da morte. Na morte, na verdade, como uma transformação. E esse conceito de morte, inclusive, vem se modificando ao longo do tempo, até mesmo na nossa cultura. Então, antigamente, a morte era vivenciada como? Em família, em casa, com as pessoas que a gente amava próximas a nós. E hoje em dia, muitas vezes, a morte se tornou algo técnico, algo mecânico, algo distante, em que as pessoas estão sozinhas, estão longe daqueles que as amam, que elas amam, vivendo por meio de meios artificiais, e isso é uma questão da bioética que vem. Não é? Nós estudamos muito isso em bioética, como fazer esses movimentos do final da vida. Tem pessoas que deixam isso claro, escolhem, eu não quero que façam meios para eu viver se já estiver chegando a hora. Tem gente que quer ir para casa. Hoje em dia a gente tem o crescimento dos estudos paliativos, a medicina, os cuidados paliativos em medicina. Isso é tão importante, não é? Para que a gente possa ter uma morte mais digna, mais ética. Né? Então, vários autores estudam. Philippe Arié tem um livro interessante que fala da história da morte no Ocidente. E quando a gente trabalha com as constelações, dois referenciais importantes são vida e morte. Né? A vida como presença do futuro, o movimento para onde as pessoas vão se direcionar quando a gente conseguir colocar em ordem esse sistema, quando conseguir trazer um movimento saudável. Então, sempre as polaridades, a morte e a vida. E a gente, o nosso sistema familiar, com todos os seus movimentos de exclusão, de reinclusão, de doenças, de amor e tudo mais, transitando entre essas duas polaridades. Okay? E o Martin Heidegger, que eu já falei no começo, que é um dos autores nos quais Bert Hellinger se baseia, que isso não é muito falado. Eu li isso somente, acho que em um ou dois livros do Bert Hellinger, ele mencionando o Martin Heidegger, o criador da Dasein Analyse, que é uma escola da psicologia que é totalmente fenomenológica. Então tem muito realmente a ver com o movimento das constelações e também com a medicina chinesa, que eu atuo há tanto tempo, a acupuntura. O Heidegger, ele falava que quando ele foi explicar para médicos, ele e os discípulos dele foram explicar a fenomenologia da Zen Análise para médicos, o único que conseguiu entendê-lo melhor foi um médico japonês. Por quê? Porque tinha o conceito do Zen e do budismo já interiorizado, que veio da família dele. Então ele conseguiu entender esse movimento fenomenológico. E o Heidegger, ele fala que a morte, como final do Dasein, o que é Dasein? Dasein, nós somos Dasein. Ele não fala eu, ele fala Dasein. Dasein é ser no mundo. Eu não sou eu somente, porque eu é uma noção de algo
isolado. Dasein é eu no mundo ser com os outros. Então essa é a visão da Dasein análise. A morte, como final do Dasein, é mais própria, não relativa, é certa como tal, indeterminada. A nossa morte é indeterminada, insuperável, é uma possibilidade. Inclusive nós somos seres para a morte também. Okay? Então ele fala outras coisas, ele fala, ao morrer nós devemos assumi-lo, todo Dasein, cada um por si. A morte, na medida em que é essencialmente minha. Então ele fala da minha morte, da minha possibilidade. Ok? Então, vamos seguindo. E ele fala também, vida é impermanência, vida é faticidade. Nós não escolhemos o que nos acontecerá. As constelações trabalhamos com isso. O destino é algo muito maior. A gente tem que fazer reverência para o destino. Nós não comandamos o destino, não temos controle, como muitas vezes gostaríamos de ter, mas nós podemos escolher e devemos o que vamos fazer com isso. Isso Heidegger fala, esse aqui é o Nick Vujicic, que esteve aqui no ano retrasado, se não me engano. Então a história de vida dele, né, com tantos problemas, poderia ser uma pessoa depressiva, infeliz, que não fez nada, e ele até surfa. Não é? Ele faz 1000 movimentos, trabalha e tem entidades e tudo mais, tem família. Então ele não escolheu o que aconteceu. Né? O que aconteceu com ele foi o destino, mas o que ele fez com isso foi algo muito grande, como muitas pessoas fazem. E o Bert Hellinger fala, quem busca a perfeição busca a morte, porque somente quando a gente chega no final é que a vida se tornou perfeita, acabou, chegou até esse ponto. Não é? E falando um pouco disso, que é um tema muito atual, quando a gente fala da morte, a gente não pode deixar de olhar para esse tema que está tão presente na nossa sociedade, que é a morte trágica, e dentre ela o suicídio. Então nós temos já esse olhar, o Ministério da Saúde ele olha para isso, eu não vou falar em detalhes, porque tem muitas coisas sendo feitas ou deixando de ser feitas também, mas no mundo nós temos muitas pessoas, quase 1 milhão de pessoas por ano, que tiram a própria vida. É a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, e no Brasil são 11 mil pessoas por ano, e pode ter certeza que são muito mais, porque as estatísticas aqui sempre são subvalorizadas, não é? Então é uma grande causa de morte o suicídio aqui no Brasil. Tá? Nos homens é a terceira maior causa, nas mulheres é a oitava. E existe o Setembro Amarelo, quando todo mundo fala sobre isso, quando é o mês em que a gente tem o olhar e atenção para o suicídio, para a prevenção. Então, existem várias maneiras, não é, de trabalhar em prevenção, ações estratégicas, os CVVs, que hoje em dia tem a ligação gratuita de todo o Brasil, isso é algo recente do ano passado para cá, não é? Os materiais, a maneira de você colocar isso na imprensa, na mídia, que é uma maneira particular, não pode ser feito de qualquer jeito, discussões, grupos de trabalho. Então, quando existem CAPs, a gente vê que reduz o risco. Então, ter um atendimento especializado, com todas as dificuldades que a gente vê no serviço público, é algo muito necessário. E Hipócrates, pai da medicina, a função do médico ou do terapeuta é ensinar ao paciente como viver para não se enfermar. Então, Hipócrates, cerca de 300, 400 a.C., já tinha esse olhar para a medicina preventiva, para a atuação preventiva em medicina, que hoje em dia ainda é tão carente, tão frágil. Continuando a olhar para o suicídio, ele é uma morte repentina, uma morte violenta, e ele é um evento único. Só que ele é um evento único como um desfecho, porque todo um movimento vem acontecendo ao longo do tempo, pode ser muitas vezes anos e anos, né, até que isso venha a acontecer. É um ato definitivo para um problema que podia ser temporário, se fosse visto de outra maneira, fosse abordado de outra maneira, e ele é somente a ponta de um iceberg. Então, a gente fala em suicídio em Psyche, que é a dor da alma. É uma dor da alma tão grande, tão profunda, que ele se traduz no término da vida. E tem algumas características do comportamento suicida. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não percebi, se eu tivesse visto, como é que isso aconteceu, não é? Eu me encontrei com essa pessoa outro dia, ontem mesmo, e hoje em dia, agora, se matou. Então existe uma ambivalência. O suicida ele busca por ajuda, ele tem sentimentos ambivalentes, ele quer viver e ao mesmo tempo quer morrer. E a gente vai olhar para a questão sistêmica do suicídio e vai entender por que isso acontece. Então a impulsividade, principalmente quando a gente fala de adolescentes, tá? Ou então também de homens. Os homens têm uma impulsividade maior. E aí é uma rigidez. A pessoa que
suicida, ela tem um comportamento rígido, ela tem um estreitamento da visão, ela só consegue enxergar aquele sofrimento. Então, o pensamento é dicotômico, tudo ou nada. Esse é um pesquisador, Edwin Schneidman, que é um grande pesquisador de suicídio. Então, ele fala que cada drama do suicídio ocorre na mente de uma única pessoa. É um drama único, é uma história única, incomparável para cada um. O Tao Te Ching, que é o livro de ouro da filosofia chinesa, no parágrafo 76, ele fala: o homem, ao nascer, é suave e brando, ao morrer é rígido e duro. A planta, ao surgir, é suave como a suave penugem do ventre do pássaro, e ao morrer é seca e murcha. Então, quando a gente se torna rígido, duro, a gente é companheiro da morte. E quando nós somos suaves, brandos, somos companheiros da vida. E continua. Porém, a gente fala isso por quê? Porque para a resiliência, que é uma das grandes características que servem como uma prevenção, um impedimento do suicídio, do sofrimento e da depressão, a flexibilidade é um dos pressupostos da resiliência. Sentido de vida. Quando a gente tem um sentido, quando há uma missão para a nossa vida, a gente se conecta muito mais com a vida. O bom humor, a flexibilidade, valores e crenças sólidas, a autoestima, que é aquele movimento que vem lá da função materna, como a gente falou antes, a autoestima, o auto-amor, o autocuidado. Quando a gente passa por esses movimentos saudáveis de função materna e depois de função paterna de ir para a vida, a gente tem uma prevenção do suicídio. Isso deve acontecer desde a infância. Se nós queremos adultos resilientes, queremos ser adultos resilientes, precisamos ensinar as crianças a crescerem resilientes. E esse papel, essa função é dos pais. Pais saudáveis conseguem criar filhos saudáveis, que vão se tornar jovens, adolescentes e adultos saudáveis. Então, colocar os limites, já falamos hoje da questão da pedagogia sistêmica, foi colocado aqui, a questão dos conflitos, da mediação, tudo isso nos fala do papel importantíssimo da família, colocando o limite, ensinando as crianças a tolerar frustrações. Não é tudo que elas vão poder ter, tudo que elas vão poder fazer. Não é? Incentivar o autoconhecimento, assumir responsabilidades para cada faixa etária, claro, educar essas crianças para a autonomia. Isso aqui é um resumo do que é colocar em prática função materna e função paterna saudáveis. E como é que nós podemos abordar essa probabilidade de morte trágica? O risco, atenção às pessoas, olhar, e a gente vê hoje, às vezes, as famílias, inclusive, juntas num ambiente, mas cada uma no seu mundo interno, cada uma olhando para a sua rede social, não há muito mais conversa, muito contato, então a gente não tem acesso a essas pistas, inclusive a linguagem não verbal. Linguagem não verbal, postura corporal, linguagem corporal, é muito importante para a gente poder perceber o que está no não dito. Ouvir, escuta empática, a escuta empática, ativa, acolhedora, sem julgamento. Muitas vezes é só isso que a pessoa precisa para aliviar o seu sofrimento. Claro que como uma catarse, como algo temporário, depois precisa haver uma continuidade dessa abordagem, desse tratamento. E saber conduzir, orientar, acompanhar. E cuidado com os períodos de calmaria, porque às vezes nesses momentos é que a pessoa está se preparando. Isso quem fala é Neuri Botega, que é um psiquiatra brasileiro, também um grande estudioso, pesquisador do suicídio. E a Karina Fukumitsu, outra, uma psicóloga que trabalha demais, tem uma história de vida que a levou a olhar para isso. Ela esteve aqui em Santos há meses atrás, eu fui assisti-la, e ela conta da história de vida. Por isso, por conta da história de vida dela, do sofrimento, da relação dela difícil com a mãe dela, ela conseguiu, hoje em dia, ser uma grande profissional que ajuda outras pessoas na questão do suicídio. E ela fala isso, a vida não é do jeito que a gente quer. A vida não é o que aparece no Facebook, que todo mundo está feliz, nossa, tudo maravilhoso, perfeito. Nossa vida não é dessa maneira. Não é? A gente às vezes quer colocar, mas não é assim. E os processos autodestrutivos, eles vêm da sensação de impotência, da sensação de incerteza, do não saber o que vai acontecer, falta de sentido para a vida. Qual é o sentido? Qual é a missão que eu tenho? Não tenho nada, então a vida para mim, onde que está? Eu atendo muitas vezes pessoas e eu pergunto, qual é a sua missão de vida, qual é o seu objetivo? Pessoas de todas as idades, 30, 40, 50, 70 anos, 80, muitas pessoas me falam, não sei. Mas eu já tenho 60, eu já tenho 70 anos. Mas eu faço uma pergunta, quantos anos morreu sua mãe, seu pai? Com 90. Então, se você seguir mais ou menos a expectativa de vida dele, o que você vai fazer nos próximos 20 anos? Vai ficar parado esperando a morte chegar? Aí a pessoa olha assim, que tipo de pergunta é essa que o médico faz para mim, né? Pergunta para refletir, para trazer consciência.
E todos os sentimentos inóspitos que a gente tem, que são sentimentos que na homeopatia a gente fala que isso é o biopatográfico. O que acontece na vida da gente que faz com que a gente adoeça emocionalmente? Adianta você só olhar para a doença? Não. Então, sentimentos ligados à depressão, tudo isso parece que não tem fim. Qual é o sentido? Quem sente? Precisamos ajudar as pessoas a se empoderarem para lidar com a dor, porque somente a pessoa pode lidar com a sua dor. Nós podemos estar ali presentes, ter uma escuta, ter um acolhimento, mas só a pessoa vai poder lidar com isso. Um dia nós vamos morrer, é verdade, mas e todos os outros a gente vai viver. Então, enquanto a gente vive, nós precisamos estar vivos, conectados com a vida, porque, claro, que isso é um ciclo, não é? Ele vem e um dia vai ter fim, realmente. Mas o que eu faço enquanto não chega esse dia? Então, como diz o ditado, viva plenamente, de uma maneira alegre e feliz, porque um dia vai ser o último, né? Um dia a gente acerta, vai chegar lá. E o olhar sistêmico para a morte trágica. Como é que a gente entende? Olhando para as constelações, olhando para a visão sistêmica, entendendo, né, o que acontece. Então, jovens que vivem bolhas de ilusão e proteção. Muitas vezes a gente vê isso, jovens que não conseguem ir para a vida. Confrontar a realidade é doloroso. Então, não foi criado um jovem com resiliência, como eu falei antes. Às vezes, isso é muito importante, um jovem que comete suicídio, que suicida, ele não está querendo a morte, ele está querendo matar o que ele representa, um projeto que ele é da família dele. Então, às vezes, ele é um projeto dos pais, e por querer matar esse projeto dos pais, ele busca a morte. Não é que ele quer morrer. Então, ele não tem o espaço dele. Ele é o quê? Ele é o que os outros esperam. Ele foi criado a vida inteira para levar a empresa da família adiante, para cuidar dos pais, para ficar no meio desses pais, para não se separarem. Enfim, qualquer outra motivação, qualquer outro projeto que não é o projeto dele. Então, ele mata o projeto parental. Ele está no papel de outra pessoa, ele representa, às vezes, um irmão abortado, um irmão que veio antes, que morreu, e os pais colocaram o mesmo nome, ou seja, ele não vive o projeto de vida dele, não é ele. Então, a questão da alienação parental também, ter que cuidar dos pais, enfim, as identificações com excluídos, tudo isso pode levar ao movimento suicida para um jovem, né? E não viver a função de filho em ordem, estar fora da função. Então, quando a gente vê isso, a gente está olhando para quê? Exclusões, alterações, disfunções na hierarquia. A gente está olhando para desequilíbrio de troca, filhos que estão com uma relação invertida de troca, e falta vivenciar a função paterna. Por quê? Porque a função paterna, como a gente já falou, é aquela que leva para a vida. Então, se eu não consigo ir para a vida, não tem vida para mim, eu não tenho função paterna saudável. Então, a função materna está disfuncional, a função paterna está disfuncional. As coisas estão fora de ordem. Todas as leis sistêmicas, as ordens do amor, não estão sendo vivenciadas de uma maneira saudável. Então, busca da morte também pode ser um movimento eu sigo você. Um pai, uma mãe que morreu, ou um irmão, alguém que morreu antes, esse movimento que a gente conhece na constelação, eu sigo você, é o amor cego, culpa porque ficou vivo, então de repente morreu um pai, morreu uma mãe, um irmão, e eu estou vivo, será que eu consigo viver com tranquilidade, ou eu me sinto culpado, porque não fui eu? Então esse é um dos movimentos, é uma disfunção no pertencimento e na hierarquia. Qual seria o movimento curativo nesse sistema? Honrar essas pessoas, honrar esses parentes que se foram, né, que eles nos abençoam para que a gente continue na vida. Eu faço algo bom para a minha vida, em sua memória, em honra ao sistema. Eu fico um pouquinho mais, depois eu vou, e eu peço que me abençoe e me olhe com carinho enquanto eu fico. E se eu fico. Então esse é um movimento saudável de conseguir se colocar sem culpa para continuar a vida, porque esse foi o meu destino, e esse foi o destino dos outros. Um terapeuta sistêmico, ele precisa permanecer em sintonia com os destinos. Nós não podemos ser maior que os destinos. O destino é muito maior do que nós, do que todos. Isso está no Ordens da Ajuda. Não segurar ninguém na vida, respeitar a grandeza oculta do destino e não buscar salvar. Primeiro porque nós não salvamos nada. Nem médico salva a vida. O médico salva um pouquinho do tempo, às vezes, né, porque a vida, no final, ela vai acabar realmente. Então, Hellinger fala, o que está em vida é inacabado, os mortos são completos. O Hellinger, como sempre,
né, contundente. A ânsia por perfeição é, na verdade, na profundeza, uma ânsia pela morte, que é aquela frase que a gente ouve, né, do Hellinger: para que fiquemos bem em vida, temos que respeitar o inacabado. Nós estamos em construção, sempre em construção. Perfeição não existe, tanto que as pessoas perfeccionistas, personalidade tipo A, são aquelas mais sujeitas ao burnout, que é o estresse grave com componentes físicos e emocionais. Quando libertamos os mortos, eles agem sobre nós positivamente, sem que nos atormentem e sem que seja necessário um esforço especial de nossa parte. Quando a gente consegue libertar, nós os libertarmos. E pelo contrário, quem mantém o luto por muito tempo segura os mortos, embora queiram ir, ruim para ambos, luto prolongado, alguém deve algo ao morto e não o reconhece. Interessante essa posição, não é? Então, muitos consideram a morte como fim e o que vem depois como perda. E a gente não sabe realmente, não é? E ele continua, Hellinger: a vida vem de longe e nós não sabemos onde é a sua nascente. De onde que veio a vida? Ela veio de algum lugar. Ela flui de longe para nós, não que nós a tenhamos. A vida não é nossa. Os pais não deram a vida para os filhos. A vida passou através de milhares de pessoas e gerações, cada um no seu jeito, cada um viveu a sua vida e está tudo certo do jeito que foi. Porque se uma dessas pessoas, milhares que estão atrás de mim, do meu sistema familiar, se uma delas tivesse feito um movimento, um caminho diferente, hoje eu não estava aqui. Né? Então ela vem da origem, nos toma, nos usa, nós estamos a serviço dela. E ela nos deixa cair de volta à origem, seja ela qual for. A vida está suspensa por um fio de seda, e esse fio se rompe depois de algum tempo, e nós submergimos de volta à origem. Então esse é o nosso movimento. Fernando mostrou aquela curva, que é das vidas, que é das empresas, não é? Lembra? É uma curva que faz assim, que vai, começa, sobe e decresce. A vida é dessa maneira. A alma não tem medo desse movimento, o ego tem. Então, enquanto a gente está apegado ao ego, a gente sente medo e quer o controle. E os mortos ficam quando eles foram excluídos. O luto alcança o objetivo quando nós nos entregamos à dor. Nós vivenciamos essa dor imensa, extrema do luto. E através dela respeitamos e honramos os mortos. Aí eles se retiram e podem estar mortos. E a gente pode continuar e seguir na vida, porque esse é o nosso destino, por enquanto. E quando amamos e nos mantivermos de luto, a vida pode continuar e os mortos queridos estão de acordo com isso. Ok? Então, a gente já falou sobre esse slide de função paterna e devemos buscar viver os movimentos saudáveis. Né? Então, esse olhar para a vida e para a morte é um olhar que busca ampliar a visão sistêmica, ampliar a consciência e olhar para o destino. Então, quando a gente olha e aceita o destino, a gente aceita as coisas como são, como tem que ser, fazemos o nosso papel, o nosso melhor, então os movimentos se dão na maneira como eles precisam ser. E a gente está em ordem, está de acordo com isso, se coloca de acordo com essas ordens do amor. E aí a gente pode viver de uma maneira plena, de uma maneira saudável, sem controle algum, sem sofrimento, somente fluindo com esse rio da vida. Então, agradeço a oportunidade de falar sobre isso.